Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. E nesta oportunidade estamos aqui outra vez para falarmos, nesta oportunidade, da lição de número 5. Lição de número 5, que tem como título Dons de Elocução. Nós estamos estudando uma lição muito importante, que tem uma base extremamente importante, é uma lição interessante, é os dons ministeriais e espirituais, servindo a Deus, e aos homens com poder extraordinário. E nós estamos aí no dia 2 de maio de 2021, e estamos na lição de número 5, bendito seja o Cordeiro de Deus. E, para tanto, nós vamos, já nesse momento, trabalhar essa questão. Nós podemos observar que o texto áureo da nossa lição aponta assim, 1 Coríntios capítulo 14, no seu versículo de número 2 e 3, diz assim: porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E em espírito fala em mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E nós temos aí a verdade prática que nos diz assim: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar e exortar e consolar a igreja de Cristo. Na verdade, toda essa leitura, toda essa lição vem nos trazendo um escopo de informação muito grande, historiográfico também, porque vamos observar que os dons espirituais já era antes mesmo da igreja, já existia. Então nós vamos, eu quero fazer indicação desse livro, muito bom, comentário de 1 Coríntios, também o comentário de Coríntios de Norman Geisler, também editado pela CPAD. Esse livro aqui é interessantíssimo, muito bom, eu ganhei esse material, o poder profético da visão, vai trabalhar a questão de profecia evidente, e também aí estamos usando o dicionário Vine, aqui, da CPAD, muito bom. Também indico esse material da CPAD, esse livro, essa obra de Stanley Horton, que também é base da nossa ação, e a nossa declaração de fé que estamos usando constantemente, tá certo? Estamos, dentre outros comentários, nós estamos usando esse também, é bem simples e objetivo, e assim sucessivamente, Também temos aqui vários materiais que podemos aí usar, O objetivo da lição, nobres mestres, professores, é explicar biblicamente o dom da profecia, é explicar também, o dom de variedade de línguas, e também examinar o dom de profetização, o dom de interpretação de línguas, ok? Então, o texto proposto aí, o texto bíblico em classe é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e versículo 10 a 12, e capítulo 14, versículo 26 a 32, Então, nós temos aí uma lição excelente, que com certeza os nobres professores estarão tirando lições, nós, a igreja, e todos que estiverem envolvidos nesta preciosa lição tirarão lições sobejas, E nós glorificamos a Deus por esta oportunidade. Então vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição, ela está inserida, o primeiro tópico diz assim, o dom de profecia, que está no capítulo 12, versículo 10, Dom de profecia.
Se de acordo com Stanley Orton, o dom de profecia relatado em Paulo 2 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, refere-se à mensagem espontânea inspirada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida, para que fala também os que ouvem. Para quem fala e também para os que ouvem. Então, quem profetiza está ciente do que está falando. Então, objetivando assim, edificar, exortar e consolar a pessoa e o destinatário da mensagem. Então, profetizar não é desejar uma bênção. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra nas igrejas, aparecem aí várias aberrações concernentes ao uso incorreto desse dom. Eu costumo dizer sempre, por onde passo, e quem já me conhece sabe, que a igreja não tem outro meio de sustentá-la. É pela palavra, não tem jeito. Não é essa palavra mirabolante de achismo. Tem que estudar, tem que ir para o texto, contexto, subtexto. Tenha bons livros, acabei de indicar aqui vários, tem outros muito bom. Tire um tempinho para estudar, para verificar nas lições. Tem o livro indicado também aqui, muito bom. Aqui esse livro, excelente, certo? Indicado pela CPAD. Eu disse no vídeo passado que eu estou usando o livro passado, da lição de 2014, porque eles não mudam nada, é tudo igual, e assim sucessivamente. Então, primeiro vai começar com o dom de profecia, e essa questão aí, o que é profecia, o que é dom de profecia? Para entender melhor esse dom, vamos aí precisamos saber sobre o significado da palavra profeta ou profecia. No Antigo Testamento, a palavra profeta era Nevim, ou Nabim no hebraico, que se refere ao homem que era inspirado pelo Espírito Santo para entregar a mensagem de Deus para a pessoa, conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. Então a palavra profetizar no Antigo Testamento é Naba, que quer dizer Naban, ou seja, isso é a função do verdadeiro profeta quando ele fala a mensagem de Deus para o povo sobre a influência do Espírito Santo. Isso nós vamos encontrar essa ação divina em 1 Reis, dentre outros textos, mas em 1 Reis capítulo 22, versículo 8, Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 27, e vamos ver em Ezequiel também, capítulo 37, versículo de número 10. Já no Novo Testamento, nós vamos observar, no Antigo Testamento, a palavra profecia ela aparece cerca de 300 vezes. No Novo Testamento aparece mais de 100 vezes, 146, se não me foge da memória. Daqui a pouco eu trago uma precisão maior, que eu tenho um material aqui que dá essa informação. Tá certo? Então, toda vez que vamos trabalhar essa proposta de profecia dentro do ensino bíblico, teológico, ou, enfim, bíblico, teológico dentro da igreja, vamos observar que no Novo Testamento a palavra profecia é profeteia, formada por dois termos, pro, que significa adiante, ou antecipar, e feme, que é falar. Então, o que é profecia? Antecipação das verdades de Deus. Podemos assim definir. Profecia é antecipação das verdades de Deus, ou você fala antecipadamente. Profeme, fala, ou falar, e pro significa adiante, adiantar, antecipar, Assim mesmo, esses dois termos significam declaração do que não pode ser reconhecido por meios naturais. Isso vamos ver em Mateus capítulo 26, versículo número 68, e assim sucessivamente, trazendo aí a etimologia da palavra profeta, ou profecia, no caso, da palavra profecia, e não profeta, no caso. O dom de profecia é um dom especial, Eu fiz aqui algumas anotações e faço questão
de lê-los, de passar aqui para os nobres espectadores, que estão aí diante do material. Eu fiz aqui, como eu disse, o meu rascunho, entendeu? Aqui, muito bem. O dom de profecia, por exemplo, nós vamos observar isso que estamos trabalhando, né? O dom de profecia, nós vamos observar que toda essa questão de Deus falando com o homem, do homem falando com Deus, esses dons de elocução, não é? Dom de elocução, conforme eu já disse aqui, dons de elocução está incluído profecia, línguas estranhas e interpretação de línguas. De novo, para gravarmos, para decorarmos. Dons de elocução é profecia, línguas estranhas e interpretação de línguas. Dom de profecia, dom de línguas estranhas ou variedade de línguas e dom de profecia. Então, a palavra dentro de elocução, dom de elocução no Aurélio, dicionário Aurélio online que eu verifiquei, vai nos dizer que a elocução vem do latim, que é elocutione, que significa maneira de exprimir oralmente ou por escrito a escolhas de palavras ou frases, não é? E que traz estilo dentro disso. Então, os dons de elocução tratam da utilização da linguagem, de falar ou da fala ou a linguagem relacionada diretamente de pessoas que são batizadas no Espírito Santo. Não podemos, então, afirmar que esse dom é a ação e o efeito de anunciar os pensamentos por palavras, ok? Então, dentro dessa visão de Deus e dentro da palavra, aqui nós estamos trabalhando o dom de profecia. No Antigo Testamento, esse ministério chamado profético, inclusive na faculdade tivemos aula sobre profetismo no mundo, o profetismo no Antigo Testamento, o profetismo no Brasil, por exemplo, que já traz uma roupagem, o profetismo já traz uma roupagem um pouco acadêmica dentro desse texto, desse contexto, mas leva para o mesmo caminho, ou seja, ela traz aí como surgiu, os maiores profetas, enfim, nós vamos encontrar os profetas que foram profetas que escreveram, profetas literários, e vamos encontrar os profetas orais, aí já tratando dos livros proféticos, ok? Mas a Bíblia diz que Moisés foi profeta, né? E quando vamos trabalhar essa questão, a Bíblia vai dizer que Moisés foi profeta, Abraão foi profeta, certo? Então, nós temos aí várias pessoas na Bíblia que foram usados, e tanto que o texto vai dizer que eles tiveram aí essas funções, né, de profetizar. Nós vamos encontrar falando que Abraão foi chamado de profeta, não é? Nós temos também a questão de observarmos que Deus disse que Moisés também era profeta, ok? E assim sucessivamente. Vou ler uns textos aqui, só para a gente se achar, né? Vamos lá. Em Gênesis capítulo 20, no versículo 7, está escrito assim, de acordo com o texto de Gênesis, nós vamos ler assim: agora devolva a mulher ao marido, ou seja, Abraão, e dela ele é profeta, ou seja, Nabi, né? E orará ao seu favor para que você não morra, né? Mas se não devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então, quem estava transmitindo a mensagem para aquele camarada que tinha pego a Sara, pegado Sara, ou sequestrado, ou, enfim, podemos assim dizer, ele recebeu logo a mensagem: você tem que devolver, porque ele é profeta, ou seja, ele fala em nome de Deus, ele recebe a mensagem de Deus. Então não tinha como aquele camarada, e não foi para assustar não, foi afirmando que ele era profeta.
Também a Bíblia afirma que Moisés era profeta. Vamos ver isso em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, né? Deuteronômio 34. E Israel nunca mais se levantou Nabim ou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Então, o Senhor está dizendo por meio da palavra que não se levantaria profeta naqueles dias em Israel como Moisés, que viu Deus face a face, né? Arão também, o seu irmão, o irmão de Moisés também, ele como porta-voz de seu irmão, ele também foi chamado de profeta, né? Vamos encontrar aqui, confirmando que Moisés é profeta. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constitui como Deus sobre Faraó. Então, não só como profeta, mas também como Deus. E Arão, seu irmão, será teu profeta. Ou seja, tu falarás e Arão transmitirás a mensagem. Eu te usarei, né? Te constituir como Deus. Está onde escrito, pastor Edivaldo? Está escrito em Êxodo capítulo 7, versículo de número 1. Não é? Deus chamou Jeremias, por exemplo, antes do ventre da sua mãe, antes de nascer. Então, antes de formar no ventre, ele foi escolhido. Ele disse assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e te designei para Nabim, ou seja, profetas. Né? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Vamos ver também Malaquias. Nós vamos ver Malaquias 4, 5. Nós vamos ver em Mateus as palavras de Jesus também, que vai apontar para isso, que refere-se a João Batista como profeta, e assim sucessivamente. Então, toda essa questão de Deus, nesses versículos que aqui apontei, nós vamos observar que em Deuteronômio vai trazer uma profecia, uma palavra, em Deuteronômio 18, versículo 18, diz assim, ó: levantei no meio de seus irmãos um profeta, ou seja, Nabi, como você, porei minhas palavras na sua boca, ele lhe dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então, esse profeta que seria levantado após Moisés falaria tudo. Alguém quer aplicar isso a Jesus, mas se olharmos a razões do texto, nós vamos observar tudo com respeito a esta questão. Então, a palavra profeta diz respeito ao ouvir, ao ser, o porta-voz. Então, a ouvir e falar, e a ser, ou seja, ouvir, falar e ser. Quem constitui isso é o próprio Deus. E o objetivo é exortar, consolar e edificar, certo? Fora disso, não existe, as profecias são realmente falácias. Para o vídeo não se alongar muito, nós vamos para outros dons, né? Que é a questão da elocução, que é a questão geral da elocução, que é o dom de línguas, né? Tem o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas, né? Nós podemos observar que na página 54, quem tem o livro de apoio, né, nós vamos encontrar aí todo o teor que eu já li aqui, né, dessa informação de profecia, ok? De profecia. Então, existe no Antigo Testamento as palavras entregues pelos profetas não admitiam julgamento, exceto quanto ao seu cumprimento, né? Então, no Novo Testamento, os profetas e a profecia devem ser julgada. Aí vem uma parafrase. No Antigo Testamento, o profeta, ele não cabia julgamento, né? Quando ele falava em nome de Deus, falava e ponto, né? Já no Novo Testamento, há uma recomendação de Paulo, no capítulo 14, verso 29 e 32, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21, que os profetas e a profecia devem ser julgados. Por quê? Nos dias atuais, nós estamos vendo as pessoas recebendo títulos e se crescendo, e, sabe, o como é?
a antropologia, não é antropologia, é antropocentrismo, é isso que eu quero falar. O antropocentrismo tem tomado conta, né? Então, às vezes, as pessoas Deus usa uma vez, ele faz daquilo um trampolim para a fama, não é? Na verdade, nem é ele, às vezes não é ele que é culpado, às vezes é o povo mesmo, não é? Se tiver um culto só de doutrina, de ensino, poucas pessoas irão, mas se tiver profeta, as pessoas se arrebanham, não é? Então, ou seja, cresce o número. Então é complicado porque precisamos ver que o verdadeiro evangelho está baseado dentro da palavra, da Bíblia, não é? E assim sucessivamente. Por isso que o profeta precisa ser julgado e a profecia, ok? Conforme os textos que eu já aqui coloquei. No Antigo Testamento existia o ministério profeta. Já no Novo Testamento, profetizar trata-se de um dom. Então, que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação. Essa questão de revelação aqui já é mais apontada por Nebi, não, é o vidente no caso, né? E assim se diz, mas tem as mesmas, eles são muito parecidos, né? São muito parecidos. Então, qual é o objetivo mesmo da profecia? É edificar, exortar e consolar. 1, 2, 3, edificar, exortar e consolar. Então, o que a Bíblia diz que há 3 procedências de profeta. São o espírito imundo, né, o espírito mentiroso, conforme está escrito em Atos 16 a 18, o espírito humano, conforme está escrito em Crônica, capítulo 7, versículo 17, versículo 1 a 4, Jeremias, capítulo 23, versículo 21, Jeremias 25, versículo 21, 25 e 28, e Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 a 8, e também a Bíblia fala fala de 3 procedências, então procede do espírito imundo, procede do espírito humano, e também do Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, 1 Coríntios, capítulo 12, que é o que nós estamos falando, propriamente dito, baseado em 1 Coríntios, capítulo 12, não é? E assim sucessivamente. Tanto no Antigo como no Novo, profetizar não é primeiramente predizer o futuro, mas proclamar as verdades e exortar a levar o seu povo à retidão. Não é profeta de conveniência como temos hoje. Está cheio. Né? Não se pregam, não se profetizam como Deus manda. Não é? Com medo de perder agenda, com medo de perder credibilidade com pessoas, enfim. Mas se Deus mandar, e Ele garante, ponto. Não é? Isso é um ponto pacífico, biblicamente falando. Né? E o que leva a exortar, por exemplo, levar o povo, tem que profetizar, não é predizer o futuro, mas proclamar a verdade de Deus, exortar e levar o povo ao arrependimento, à retidão, à fidelidade, à paciência, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Né? E assim sucessivamente. Vamos para os dons de língua, dom de variedades de língua. O dom de variedades de línguas, conforme está na revista aqui, ela difere das línguas com evidência do batismo, pois é dado a cada um com o Espírito Santo quer, né? Capítulo 12, verso 11 e 30 de 1 Coríntios. Então, no tocante às línguas do grego, que é glossa, como manifestação sobrenatural do Espírito Santo, vamos notar o seguinte, que a Bíblia nos menciona, né? Nos diz, e uma Bíblia muito importante para isto, para observarmos bem, é a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Na sua página 1756. Vai nos trazer um estudo interessante sobre isso. Então, essas línguas podem ser humanas e vivas, ou seja, línguas faladas ainda, que é a línguas que foi falada lá no dia de Pentecostes, no capítulo 2, versículo 4 a versículo 6. Elas são chamadas de xenolalia. Xenolalia é línguas conhecidas. E as línguas desconhecidas, elas são chamadas de glossolalia. Glossolalia ou glossolalia, enfim, o que vem da raiz verbal glossa, né, que é falar, né? Mas essa língua aqui, no capítulo 3, versículo 1 de 1 Coríntios, é que falava através de dons e não é aprendida, né? Quase não tem influência, né, humana dentro dessa questão aqui, ok? Então, quando vamos para essa questão, essa base,
não é? Dom de línguas, as línguas faladas em Atos, no dia de Pentecostes, eu fiz aqui minhas anotações, elas foram idiomas estrangeiros, conforme está escrito no capítulo 2 de Atos, verso 8. Paulo fala da língua dos anjos, aí as línguas estranhas no capítulo 13, versículo 1, aliás, né? Então essas línguas estranhas, que também nós vamos ver em Atos, né? Eles falavam aí em 1 Coríntios capítulo 14. Então, em Atos, era transmitir a mensagem cristã aos incrédulos. Já em 1 Coríntios capítulo 14, 12, 13 e 14, principalmente o capítulo 14, não é? É para edificar a igreja, não é? Vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 a 17. Então, olha a diferença. As línguas estranhas de Atos, as línguas lá de Atos, não é? Capítulo 2, era para transmitir a mensagem cristã aos incrédulos. Já em 1 Coríntios, é para edificar a igreja, não é? Então, e essa questão dos dons espirituais, dos dons, né, que está em volta desse contexto de dom de elocução. Então já falamos de profecia, agora estamos em línguas estranhas, tá? Que tem a xenolalia, línguas conhecidas, e a glossolalia, língua desconhecida. Então podemos observar que dentro desse contexto da nossa lição, elas não é aprendida, línguas estranhas não se pode aprender. Eu já ouvi falar que tem, já pesquisando alguma coisa, eu vi alguma coisa de alguém ensinando alguns movimentos aí carismáticos, chamado de carismático, ensinando alguém a falar língua estranha. Isso não procede. Pode ensinar o que quiser, pode ensinar idiomas, beleza, eu mesmo estou aprendendo idiomas, mas, que é xenolalia no caso, estou aprendendo idiomas, mas línguas estranhas, precisa ser batizado com o Espírito Santo, o Espírito de Deus é que vai trabalhar isso, e a Bíblia diz que se falar em línguas tem que haver intérprete, né? Principalmente lá em Coríntios, precisava haver intérprete, o povo estava fazendo bagunça com os dons, né? Qual a finalidade do dom de línguas, não é? A finalidade do dom de língua é edificar a igreja, conforme está no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 4 e versículo 26. Traz também edificação pessoal, que está no capítulo 14, versículo 28. Vai glorificar a Deus, né? Dom de línguas, em Atos capítulo de número 2, versículo 11. E também vai trazer a comunicação sobrenatural, né, de Deus. E por fim, serve como sinal para os descrentes. Então, línguas estranhas serve como sinal para os descrentes. No capítulo 14, no seu versículo 13 a 17, vai nos falar isso. Então, falar em outras línguas como dom abrange o espírito do homem e o espírito de Deus, que, no entanto, em mútua comunhão, né, faculta ao crente aí a comunicação direta com Deus, expressando-se através do espírito mais do que da mente, né? Então, no capítulo 14, verso 2 e versículo 14, vai nos trazer essa base, não é? Então, eu recomendo que os nobres professores, os alunos, os irmãos que esse vídeo até onde esse vídeo chegar, você assistir, leia o capítulo 12, o capítulo 14 de 1 Coríntios. O capítulo 12 e o capítulo 14 vai te dar muita base, não é? Para a sua aula sair robusta, com muitas referências bíblicas e base teológica muito consistente, né? Não tem nem perigo de errar aqui. Então, orando por si mesmo, por exemplo, Deus expressando-se através do Espírito mais do que da mente, entendeu? E orando por si mesmo ou pelo próximo, sobre a influência direta do Espírito Santo, a parte da atividade humana, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 e versículo 15, versículo 28. E Judas 20 vai nos trazer a base disso, que é a influência direta do Espírito Santo, que vai trazer a parte trabalhar na parte da mente humana relacionada a essa questão. Línguas estranhas faladas no culto deve ser seguida de interpretação, não é? Também pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo e o significado da mensagem. Não adianta falar línguas estranhas e a igreja não conhecer o que você está falando. Isso não existe, não é? Como eu sempre estou dizendo nesses vídeos, eu tenho no canal Rascunho Teológico também vídeos, se você quiser dar uma passada lá, que vai também trazer bases dentro desse contexto aqui, dessa questão de dons de elocução, né? Lá eu estou falando dos dons
de modo geral, 20 e tantos dons, né? Aqui temos 9 e baseado em 3 em 3 em 3, né? E assim que é o que está pautado na nossa lição. Então, a línguas estranhas ela pode conter revelação, advertência, profecia ou ensino para a igreja, no capítulo 14, versículo número 6. Então, deve haver ordem quando falar em línguas, em voz alta durante o culto. Quem fala em línguas pelo Espírito nunca ficar em êxtase ou fora de controle. Então, não existe esse negócio do camarada, por exemplo, já houve casos de eu estar pregando e o camarada está lá na porta da igreja, numa perturbação, põe a mão na cabeça, querendo subir a parede, parecendo lagartixa, aquela agonia. Eu pergunto logo, está doente, irmão? Você tem algum problema? Porque ou Deus nos usa para pregar, ou Ele quer profetizar, usar alguém, ou falar língua estranha. Deus não é bagunceiro. Os cultos têm que ter ordem, por isso que Paulo diz que tem que ter ordem no culto. Capítulo 14, verso 27 e 28. Não? E a interpretação de línguas? Dom de interpretação de línguas, conforme está no capítulo 12, verso 10, trata-se da capacidade, não é, dada pelo Espírito Santo, que é portador dessa mensagem para compreender e transmitir a mensagem em línguas, que é falada ali. Eu coloquei aqui no meu rascunho que esse é um tipo de corolário. Corolário, o que é isso? É falar a partir de outras, é o resultado, né, do dom. Não é? Então o dom ele é necessário para falar em línguas, como o dom de discernimento de espírito. Não é? Então o dom profético, por exemplo, ele é o resultado do falar em línguas, não é? É o resultado disso. Capítulo 10, capítulo 12, verso 10, capítulo 14, verso 13 de 1 Coríntios, verso 26 e 28. Então eu coloquei aqui umas observações. Então, a verdade que é a consequência de outra. Então, quem fala línguas estranhas precisa ter a interpretação. Não tem o que fazer, porque um depende do outro. Né? Senão você vai falar e ninguém vai entender nada. Né? Então, a função de interpretar a língua não depende de conhecimento natural. E Paulo vai apontar isso, que é a natureza prática dos dons. Ele vai dizer que já faz parte, né, dos dons espiritual. Então, para que a igreja não se enrole, não se desenvolva em meio de bagunças. Não é isso. Paulo vai falar sobre a ordem, né? Então ele trabalha isso aí, ok? Outro sim, dons espirituais nunca foi e jamais será para engrandecimento, para título humano ou coisa assim. Esquece, isso não pode acontecer. Se estiver acontecendo, é um prejuízo e antibíblico, né? Então, falar em línguas estranhas não é para os incrédulos, mas sim para os salvos. Se alguém afirma que noutras línguas que não é convertido e dedicado a Jesus, então nem aceite, porque a Bíblia não dá autoridade a isso, né? E nós vamos ver que Deus, a palavra de Deus, ela fala da manifestação sobrenatural e nela ocorre e não provém, e que nele ocorra aí o dom do Espírito, e a Bíblia diz que não provém de esforços humanos, ou seja, do homem, não é ele que trabalha isso, de 1 João, capítulo 3, versículos 6 a 10, né? Então, o dom de interpretação de línguas, que é o que estamos trabalhando aqui, é a capacidade desse portador compreender e transmitir o significado da mensagem que está sendo falada ali em línguas, que os pentecostais extremados chamam de mistério. É mistério. Não é mistério. Meu irmão, se é mistério, nem diga. Se é mistério, nem diga, porque esse mistério não foi revelado, não é? Então, se é mistério, Deus vai revelar. Então, esse negócio de falar e mistério, então Deus está jogando a palavra em vão, e Deus não trabalha com isso. Se falar em línguas estranhas na igreja, precisa haver intérprete, ok? Porque quem está orando em línguas, por exemplo, ele fala com Deus, é Deus e ele, não é? Está escrito. Então, essa mensagem interpretada para a Igreja Reunida pode conter ensino sobre adoração, oração, e pode ser aí também uma profecia, como eu já disse, e vai ficar aí para o nosso texto base, para o nossa compreensão, no capítulo 14, no seu versículo 6, versículo 13, versículo 26, e para que possamos nos ater dentro desse contexto
nesses dias, né? Estamos aí com a campanha, a CPAD e da Igreja do Brasil está numa campanha de oração, pedindo a Deus para que batize os irmãos e que nós possamos ganhar almas para Jesus. Temos uma meta aí de 1.100 almas, né? E assim 110 mil almas, ou melhor, a nível Brasil, né? Como 110 pessoas batizadas no Espírito Santo, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, espero poder ter te ajudado. E se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que nós possamos levar essa mensagem além, tá certo? Um pouco mais longe. Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.